Bem-vindo a todos ao Estúdio 304 Podcast. Eu sou o JM e estarei aqui com vocês para dar início a uma série de podcasts da LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. E para dar início a essa nova aventura que vocês vão estar aqui conosco, está a doutora Luciana Meirelles, a fundadora, a CEO da LM Alta Performance. Doutora Luciana, se apresente para nós. Olá, JM. Gostaria de agradecer aqui ao Estúdio Podcast 304 pelo convite em começarmos a iniciar a nossa jornada da LM Alta Performance com os podcasts em que nós vamos trazer assuntos e temas relacionados à psicologia clínica, organizacional, esportiva, jurídica. Também falarmos um pouco sobre os profissionais de suporte da LM Alta Performance, como a fonoaudiologia, terapeutas ocupacionais, psiquiatra. Então, estamos dando início hoje ao podcast da LM Alta Performance, trazendo profissionais que vão contribuir e discutir com a gente sobre temas e assuntos da LM Alta Performance. Eu sou a Luciana Meirelles, psicóloga, há mais de 25 anos atuando no mercado. Sou a fundadora da empresa LM Alta Performance, com uma equipe de especialistas que atua junto à empresa. E nós atuamos Brasil, com várias bases espalhadas pelo Brasil, com a equipe de especialistas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar e discutir esses assuntos com vocês. Nossa, vocês viram aí que temos vários assuntos para uma grande empresa. Mas, doutora, conta um pouquinho. A senhora falou que a empresa não é só uma empresa de psicologia, a senhora falou sobre várias áreas de atuações, especialistas. Mas conta um pouquinho para a gente assim, por que LM Alta Performance? LM Alta Performance, porque a gente trabalha lapidando mentes para o sucesso. Então, o que a gente busca na LM? A gente tem uma filosofia em trazer a alta performance para o ser humano, mas não uma alta performance em que ele precisa ser alta performance em tudo na vida. Eu costumo dar um exemplo que eu vejo que a gente consegue expressar bem a filosofia da LM Alta Performance, que é quando um empresário ele tem um tempo de qualidade para brincar com os seus filhos. Isso é alta performance. Então, a gente trabalha buscando a alta performance de cada ser humano, no sentido de que ele consiga ter uma alta performance na vida dele, seja na área esportiva, seja na área pessoal, profissional, organizacional também, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Então, esse é o objetivo da LM Alta Performance, que a gente consiga trabalhar com esse ser humano em todas as áreas da vida dele. Muito bom. Vamos deixar o público curioso para aguçar a mente. Vamos falar um pouquinho das áreas de atuação. A senhora disse aqui, transforme sua vida emocional e mental. Dá uma palhinha para a gente como que a psicologia pode ajudar o ser humano a trabalhar com essa transformação da sua vida. Com a psicologia, né, a gente já sabe que a psicologia ela colabora atuando também no nosso comportamento, mudando pensamentos, a forma como a gente conduz a vida, decisões que nós vamos tomando em nossas vidas. Então, com a psicologia, você tem um profissional especializado, científico, que estudou para isso por anos, e na LM Alta Performance a gente faz questão com que sejam profissionais experientes, capacitados, que tenham essa expertise para conseguir elaborar com que esse ser humano, com que essa pessoa elabore questões da vida dele, tenha essa percepção
a mais e não só a sua própria percepção. Por isso, a gente costuma dizer que o trabalho dos psicólogos não é uma conversa como você tem com um amigo, porque você não está falando com um amigo, você está falando com um profissional especialista daquela área, principalmente daquilo que você quer desenvolver, ou que você quer resolver problemas, ou que você quer evoluir, ou que você quer desenvolver, ir além, aumentar, capacitar você ainda mais e tomar melhores decisões na sua vida. Então, esse é o objetivo da LM Alta Performance, com profissionais especializados e que a gente consiga ir trabalhando esse aspecto mental, o aspecto emocional e que aumente a sua percepção, porque muitas vezes a gente não consegue ter a nossa própria percepção, se autoanalisar, os nossos próprios comportamentos. A gente precisa, sim, de um indivíduo profissional capacitado, um profissional capacitado para que colabore com a gente e a gente evolua ainda mais nas nossas vidas, em todas as áreas. Bom, eu vejo aqui que a LM é uma empresa diferenciada das outras de psicologia, né? Porque normalmente nós temos clínicas de psicologia presas, assim, onde as pessoas vêm procurar clínica. A senhora disse que a LM é diferente, né? Não vamos falar tudo, porque hoje é o nosso primeiro podcast aqui, então vamos deixar vocês, né, curiosos com tudo que nós vamos falar. Isso aqui é só uma amostra de tudo que vocês vão ter durante essa nossa série, né, de LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Então, explica melhor um pouquinho esse diferencial. Quer dizer que eu não vou até a clínica da senhora, a senhora vem até nós, dá uma palhinha para o nosso público, o que seria isso? O grande diferencial da LM Alta Performance é que nós temos várias áreas da psicologia, a psicologia clínica, organizacional, jurídica, esportiva, os profissionais de suporte, como eu comentei, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psiquiatras, e nós vamos até o cliente. Como nós temos várias bases espalhadas pelo Brasil, o cliente é atendido nessas bases da LM Alta Performance. Então, se ele mora em Brasília, se ele mora no Rio de Janeiro, se ele mora no Acre, ele vai ser atendido por um especialista da LM Alta Performance. Então, eu vejo que o grande diferencial da LM é que nós temos várias áreas da psicologia associadas numa empresa só. E com uma equipe de especialistas que são capacitadas para atender de acordo com cada demanda que surge em relação à psicologia. Então, esse cliente procura a LM Alta Performance, geralmente ele fala diretamente comigo e eu vejo qual é o especialista mais adequado e os serviços em que as empresas, as pessoas procuram, tanto em atendimentos ou palestras, treinamentos, pesquisa de clima organizacional, por exemplo. Em relação à NR01, que nós temos agora também o estudo psicossocial e a implantação da NR01 nas empresas, tanto também como a questão jurídica, quando ele precisa de laudos para os processos, como também o psicólogo assistente técnico. Ou seja, o que acontece? A empresa, ela está em todos os lugares que você necessita e a gente atua de acordo com a demanda. Essa demanda chega para mim e eu vejo qual é o profissional, qual é o especialista mais adequado para que a gente consiga atender essa demanda com qualidade, com competência, com alta performance. Muito bem. Nossa, já fiquei aqui até curioso para saber de muitas outras coisas. Mas outra coisa curiosa, né, dentro da psicologia, porque a senhora fala de vários especialistas e que atuam em áreas. E a senhora me deixou curioso porque a doutora disse aqui, falando que psicologia esportiva é um dos segredos por trás dos campeões. O que seria um psicólogo? Ele está por trás de um esportista, de alguém ali que está
preocupado em ser campeão, ou campeões, né? Dependendo do... Porque o esporte ele tanto é individual quanto ele é coletivo. O que acontece com a psicologia esportiva é que a gente faz um trabalho tanto em relação ao desenvolvimento, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto. Então, envolve tanto o trabalho do desenvolvimento dele, da formação dele, quanto também a alta performance para o esporte, independente da modalidade que ele pratica, seja o hipismo, a natação, o tênis, o voleibol, então várias modalidades esportivas. Independente da modalidade esportiva, a gente atua com a psicologia do esporte, trabalhando o desenvolvimento, como também a questão da alta performance. E dentro desse trabalho envolve também essa questão em busca dele ser campeão, dele ter uma classificação melhor nas competições. É um trabalho psicológico em que a gente atua junto aos treinadores, quando são crianças e adolescentes, junto aos pais. A gente observa treino pelo menos uma vez por mês, acompanha em competição pelo menos uma vez por mês. E o atleta ou o esportista, ele tem os horários dele de atendimento, trabalhando a parte pessoal e trabalhando a parte esportiva, ele como atleta. Por quê? Porque antes dele ser um atleta, ele é uma pessoa. E ele vai levar para o esporte todas essas características, habilidades que ele tem e também as dificuldades, ele leva isso para a modalidade que ele pratica, para a área esportiva. Então, a gente trabalha tanto o aspecto pessoal, quanto também ele como atleta. É um trabalho em que a gente atua em equipe, junto aos treinadores, junto aos pais, quando são crianças e adolescentes, como eu comentei, e também no próprio campo ali de atuação, com os treinos, observando os treinos, trabalhando junto com os treinadores, conversando, tendo diálogo, muitas vezes formulando objetivos, fazendo algumas sessões junto aos treinadores, às vezes fazendo algumas sessões com os pais. Então, ele tem sempre o horário dele, que é para ele conversar com a especialista na psicologia esportiva, com uma psicóloga esportiva, trabalhando treinamento mental, preparando para as competições, a comunicação com o treinador, a questão pessoal com os pais. Então, esse campeão, ele é construído, ele é trabalhado, assim como a gente também faz uma analogia, porque temos empresários que também buscam esse trabalho, né? E a gente atua tanto na área esportiva, que ele leva também para o mundo empresarial. Então, esse é o trabalho da psicologia esportiva da LM Alta Performance. Muito bem, olha, eu já estou aqui curioso com tudo, mas como todo curioso, o nosso público também tem muita curiosidade. Quando esse podcast for ao ar, eu gostaria que você falasse, o nosso público poderá se inscrever no canal da LM Alta Performance, ele poderá fazer perguntas, sugestões lá no canal, tem uma equipe para responder a eles. Como que vai ser esse diálogo com o público no canal? O que nós estamos preparando para vocês aqui que está nos assistindo, que nos acompanha nas redes sociais. A gente tem a equipe do comercial, em que vocês podem entrar com a equipe do comercial, tanto também em relação ao Instagram, o meu Instagram, o Instagram da empresa, Facebook, LinkedIn, YouTube, que a gente também vai colocar todos os podcasts que nós estamos fazendo, e nós vamos trazer especialistas da área jurídica, especialistas da área organizacional, da área esportiva, treinadores, atletas, até mesmo clientes que são atendidos pela LM Alta Performance com as especialistas. Nós vamos trazer profissionais que são especialistas, que contribuem
para o nosso conhecimento, para o conhecimento de todos nós, compartilhando os assuntos, os temas, ideias. E eu gostaria muito que vocês dessem sugestões de profissionais que vocês queiram ouvir, assuntos que vocês querem ouvir, que vocês querem também, têm curiosidade ou dúvidas, temas que vocês querem conhecer mais, que envolvem a psicologia, que envolve parte de treinamento, de palestras, dos atendimentos, todos os assuntos que nós trabalhamos e que nós atuamos com a LM Alta Performance. Vai ser um prazer ter vocês trazendo as ideias, as sugestões de vocês e fazendo comentários em relação aqui ao nosso podcast da LM Alta Performance e contribuindo ainda mais com a gente em discussões, temas, polêmicos ou não. Será um prazer ter as sugestões de vocês e os comentários. Muito bem. Então quer dizer que você que está aí assistindo nosso podcast aqui do Estúdio 304, vocês vão ficar um pouco assustado ou um pouco feliz, porque a gente vai dar como se diz, né, um bônus para vocês agora. A gente vai perguntar para o doutor aqui um case de sucesso para vocês entenderem melhor como a LM Alta Performance trabalha, como ela lapida essas mentes para o sucesso, para que vocês entendam melhor um pouquinho mais sobre essa grande empresa que surgiu aí. Há quanto tempo no mercado, doutor? Esquecemos de perguntar. Olha, JM, nós estamos no mercado desde 2022, mas a gente já atuava de uma maneira informal, vamos dizer assim, né? A gente já tinha outros clientes que procuravam a empresa. Chegou num determinado momento em que eu já não dava conta mais na minha agenda de atender os clientes que surgiam me procurando, e aí sim eu resolvi realmente formalizar a empresa LM Alta Performance. Mas a gente já trabalhava de uma forma em que eles procuravam especialistas e eu também sentia a necessidade de procurar especialistas em cada área. Então, por exemplo, a própria avaliação neuropsicológica, que não era uma expertise em que eu tinha. Realmente, eu conheço um pouco da avaliação neuropsicológica, mas eu não sou especialista em avaliação neuropsicológica. Então, nós começamos, sim, trabalhando com especialistas para atender essa demanda e entregar com qualidade, com eficiência, com eficácia, com competência, por exemplo, os laudos da avaliação neuropsicológica. Então, hoje a empresa, né, já vem crescendo cada vez mais, com cada vez mais especialistas e atendendo com muita qualidade e competência. Então, a LM Alta Performance, ela surgiu em 2022, mas ela já acontecia de uma maneira mais informal, vamos dizer assim. Foi quando eu resolvi realmente estruturar e organizar a LM Alta Performance para ela realmente se tornar a empresa que ela é hoje. Então nós podemos dizer que informalmente ou de uma maneira autônoma já existia a senhora cuidando de todo mundo, lapidando as mentes das pessoas e de repente resolveu crescer. E é isso mesmo, assim como a senhora fez com si própria, o que a LM Alta Performance se propõe a fazer com os outros? Essa pergunta ficou no ar. Sim. O que acontece? A gente vem buscando, lapidando a mente do ser humano, não é, do indivíduo, de cada pessoa que nos procura, seja nos serviços da área clínica, esportiva, organizacional, jurídica, ou com os profissionais de suporte, né? E aí você comentou dos cases de sucesso, JM. Resuma aí pra gente aí um case, deixa o público aí curioso para conhecer mais a LM Alta Performance. Depois a gente vai colocar todas as redes sociais, inclusive o site da LM, para vocês entrarem e verem o quão grande é essa empresa. E nós queremos, e a curiosidade maior é que a LM Alta Performance, vamos lá, estava engatinhando. A senhora falou que em 2002 foi oficializada essa empresa, mas ficamos sabendo que a LM Alta Performance estava no SBT. Ah, sim.
Muito bem lembrado, JM. São tantas coisas, são tantos cases de sucesso, até pela própria diversidade das áreas em que nós trabalhamos. Então, eu vou colocar aqui um case de sucesso, que até o SBT pediu para a gente fazer essa matéria em relação ao que aconteceu, que entra na área jurídica, na psicologia jurídica. Inclusive, nós vamos trazer aqui no nosso podcast da LM Alta Performance o advogado que também atuou nesse caso, para vocês conhecerem, a gente compartilhar esse conhecimento e tudo o que aconteceu nesse case de sucesso. O que acontece? A gente eram duas meninas, né, duas mulheres, em que elas iriam mudar de país. Elas queriam mudar de país, elas queriam morar em Portugal. E elas tinham uma cachorrinha, né, uma cadela, uma cachorrinha, e elas queriam que a cachorrinha viajasse com elas, no avião com elas. Mas a empresa aérea não aceitou. E, diante disso, elas entraram com uma ação judicial, não é? Junto com esse advogado que vocês vão conhecer também. E junto com esse advogado, um trabalho em que eu fiz junto com esse advogado, nós elaboramos um laudo psicológico, né? Eu sou psicóloga, assistente técnica também, então a gente acaba desenvolvendo também essa expertise de como elaborar um laudo, de uma forma mais jurídica, quais são as questões em que os advogados, o próprio juiz, promotor, pode entender ali nas questões daquele laudo, a forma de escrita, o vocabulário a ser utilizado, as normas, metodologia, enfim, tudo que envolve a escrita desse laudo que vai para o jurídico, né? Que vai para uma ação jurídica. Então, o que aconteceu? Eu elaborei esse laudo, que foi um pedido desse advogado, uma indicação desse advogado, junto a essas duas meninas, não é? Que são irmãs, que elas iam mudar para Portugal, mudaram para Portugal. Eu fiz esse laudo, e esse laudo colaborou demais para que a gente ganhasse essa causa. Enfim, diante da vitória dessa ação, o que aconteceu? A cachorrinha viajou, e eu digo, gente, ela viajou até em primeira classe. Ela foi na primeira classe. Isso fez porque ela era uma cachorra, uma cadela de suporte emocional. Então, isso fez com que elas viajassem na primeira classe com a cachorrinha, com a cadela. E foi um case de sucesso da LM Alta Performance, porque a gente ganhou essa ação, que foi um laudo em que a LM Alta Performance realizou esse laudo. E, obviamente, nós ficamos muito, muito felizes com essa atuação em que nós tivemos da LM Alta Performance e o quanto a gente colaborou nessa ação jurídica, né? Em ver a cachorrinha até indo de primeira classe e as meninas felizes porque conseguiram fazer toda a mudança delas para um outro país e de uma forma tranquila, e que nós colaboramos com o laudo. Mas vale lembrar aqui ao público, né, porque eu assisti a reportagem lá no SBT e também tem outra coisa. Curiosidade para vocês. Essa causa foi ganha antes das leis brasileiras serem modificadas para autorizar os animais de pequeno porte viajar no avião. Então, quer dizer, não foi uma coisa que a LM Alta Performance ganhou porque a lei já existia. Não, inclusive porque as leis internacionais são diferentes, né? Não é pegar um avião para o Rio de Janeiro com o seu pet de estimação. Não, foi uma viagem internacional e tudo mais. Então, gente, é isso. Né, doutora Luciana, aqui nós do Estúdio 304 Podcast estamos aqui com essa prompt inicial para vocês, deixando vocês todos curiosos para saber mais sobre a LM Alta Performance, sobre a doutora, né, porque ela tem aí acho que mais de 30 anos de experiência. Vamos falar que a senhora é muito velha, mas brincadeiras à parte. Tem a doutora que ela vai contar mais um pouquinho, mas nos próximos episódios, né, porque isso aqui será uma série. E eu queria que a doutora terminasse, né? Porque aqui a senhora diz, né, no site da senhora,
Assumir o controle de nossa vida pode parecer desafiador, mas pode ser muito gratificante ser feito com profissionais especialistas que realmente colaboram com você. É isto que é a LM Alta Performance? É isso que é a LM Alta Performance, pessoal. O que acontece é o seguinte: a proposta da LM Alta Performance é colaborar com o ser humano e que ele tome decisões melhores em relação à vida dele, em todas as áreas da vida dele. Então, a gente tem esse propósito junto com o indivíduo, junto com você, né? Com profissionais capacitados, especializados, competentes para colaborar na sua vida, para que você performe melhor na sua vida. E de novo falando, não significa que você precisa ser alta performance em tudo na sua vida, não é? Não é essa questão. Também conseguimos trabalhar dessa forma. Mas o objetivo é que você alcance o seu propósito, alcance os seus objetivos com especialistas capacitados, competentes que colaboram nesse processo com você. Porque muitas vezes o indivíduo ele se coloca numa posição que eu não preciso disso, eu já sou o suficiente para mim mesmo. Mas esse profissional, ele vai capacitar ainda mais, ele vai colaborar ainda mais com você. Então, na evolução, no desenvolvimento, em alcançar a alta performance na sua vida, em todas as áreas. E lembre-se, um belo de um exemplo que eu coloco é isso: um empresário que tem uma vida agitada, uma agenda cheia, quando ele consegue brincar com os teus filhos, um pouco que seja com qualidade, isso é LM Alta Performance. Muito bem, doutora. Então, eu sou o JM, aqui direto do Estúdio 304 Podcast, e esse foi o nosso podcast da LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Toda semana nós estaremos aqui juntos com a doutora Luciana e com os convidados dela, para juntos fazemos essa série. E lembre-se de uma coisa: se você deseja algo na sua vida, pense. A LM Alta Performance, ela lapida sua mente para o sucesso. Ou seja, a LM Alta Performance lapidará sua mente para todo o seu sucesso. Pessoal, encontro com vocês no próximo podcast com convidados aqui. Aguardo os comentários de vocês, convidados, assuntos, temas que vocês gostariam de compartilhar, de conhecer um pouco mais, falando aqui da psicologia, dos profissionais de saúde. Vai ser um prazer ouvir vocês também. Obrigada, pessoal. Uma boa semana aí a todos e até o nosso próximo podcast LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Ok, doutor. Então, uma boa semana a todos. E vou deixar aqui aquele dilema do Estúdio 304. O mundo gira e com o Estúdio 304 ninguém está parado.